condições diferentes. A gente consegue atender uma quantidade maior, uma variedade maior de clientes hoje, não é, Pri? Com Vendendo, certeza. trabalhando com duas administradoras. E hoje vai ser legal também vocês entenderem isso, que tem coisas que pode em uma, tem coisas que não pode na outra. Então, a minha história no consórcio é basicamente essa. Fiquei durante 9 anos vendendo o consórcio da Servopa e agora, no ano de 2021, comecei a vender Magazine Luiza também. Agora você, Pri, se apresenta aí e conta um pouquinho de você. Boa noite Bom, para meu nome é Marcele. Priscila, Priscila Lage, aí todos já, a maioria já me conhece, né? Quem me segue aí há muito tempo, né? Já faz alguns anos que eu utilizo o Instagram. E a minha história no consórcio, ela tem basicamente a mesma jornada aí que a Jusce, né? Eu fiquei 9 anos como CLT na Servopa, né? Para mim foi uma escola. Tenho verdadeira gratidão por tudo que eu aprendi ali dentro, por todas as pessoas que fizeram parte dos meus dias, né? Desde diretoria, supervisão, colegas de trabalho, né? Uhum. Então, e o legal disso tudo é que apenas mudou a casa, né? Aonde eu estou localizada, mas o trabalho continua o mesmo, né? Então, isso é bem bacana. Como a Jussi mesmo falou, é uma satisfação a gente poder também ter a liberdade de trabalhar com outra administradora para que a gente consiga atender a todos, né? Como ela mesmo disse, algumas regras servem para uma, mas não servem para outra, né? Então, isso é Uhum. muito bacana. Então, Uhum. como estamos aqui para conteúdo, né, gente? Então, nós vamos iniciar aí para poder orientar melhor vocês. As lives, elas servem para isso, né? Então, Isso aí. vamos que vamos, Ju. Ó, então assim, Pri, para a gente começar, o que que eu pensei? Eu pensei em fazer uma introdução do que é o consórcio para pessoa que não tem noção nenhuma, que caiu aqui de gaiato, né, digamos assim. Uhum. Então, o consórcio, ele é uma união de pessoas que têm interesse em obter um bem, ou uma casa, ou um carro, ou uma moto. Tem consórcio para tudo, né? Tem consórcio para Sim. cirurgia, tem consórcio para construção, para comprar um terreno, para o que você imaginar, a gente tem um plano de consórcio para adquirir esse bem. Esse grupo, né, de pessoas, a união dessas pessoas, faz com que a gente não precise usar o dinheiro do banco, que é bem o que eu disse no começo, né? A gente usa o valor dos próprios consorciados para acontecer as contemplações. O que é a contemplação? É quando você vai poder usar o teu crédito, né? Então, você não vai pegar o bem imediatamente. Às vezes acontece da pessoa na primeira assembleia já pegar o bem, né? Mas você vai programar a sua compra, né? Isso que é o consórcio, você vai programar. E aí, quando vai acontecer a contemplação, ela depende muito mais do cliente do que da gente, né? Ela depende muito mais das tuas condições, do teu perfil. Se você é a pessoa do perfil que tem um fundo de garantia, que trabalha um tempo numa empresa e acabou tendo uma poupança de FGTS, ou para a pessoa que já tem um veículo e quer trocar, tenha o perfil de cliente que é aquele que não tem nenhum bem, mas tem um salário, tem um valor que entra todos os meses e pode se comprometer com uma parcela. Então, o perfil dos clientes depende muito, é individual, né? E qual que é o tempo que vai levar? Não é isso que você mais escuta, Pri? O que você mais escuta que as pessoas te dizem? Bom, a primeira objeção sempre, né, é que o consórcio demora, né? Então, Sim. assim, eu já tive muitos clientes que eu atendi anos depois do meu primeiro contato e que me deram razão quando eu dizia para eles que ele só ia estar adiando aquele sonho, porque não existia nenhuma outra possibilidade para que ele conseguisse conquistar, né? Porque hoje Uhum. muitas pessoas, né, costumam dizer: "Não, eu prefiro guardar o meu dinheiro", mas não guarda, né? Então É aquele sonho vai difícil. se tornando cada dia mais, né, distante, porque é a falta de planejamento. As pessoas, o brasileiro ele tem isso, né? A gente não tem essa cultura de guardar dinheiro, né? A gente precisa de muito estudo, precisa de muita orientação, já vem de dentro de casa, né? Já vem pela formação da gente. Então,
O brasileiro ele é muito imediatista, isso é fato, né? E o Uhum. imediatismo, ele traz uma consequência muito grave, que é o pagar mais caro, né? Tudo que... Normalmente 2, 3 vezes a mais, né? Se fosse mais Exatamente. caro um pouquinho, mas normalmente é muito mais caro, né? Exatamente. Então, a falta de planejamento, eu sempre até, eu brinco com os meus clientes, né? Eu falo assim, que eles vão pagar o preço da pressa, né? Uhum. Então, e muitos deles têm a condição de trabalhar com lance, né? Com a minha orientação e minha experiência, eu sempre estudo os grupos, né? Isso já é Ah, nosso, né? De consultores, né? é muito Então, interessante você entrar nesse assunto, Pri, porque assim, olha, existe uma outra situação que acontece também dentro do consórcio. As pessoas pensam que não existe como dar algum privilégio, né, para o cliente. Pensar, ah, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Mas a primeira diferença, que é na hora da pessoa contratar, essa ela vai escolher um grupo novo ou um grupo em andamento. Essa é a primeira coisa, é onde você consegue dar uma vantagem para o seu cliente quando ele é uma pessoa que tem uma condição de parcela um pouquinho maior, né? A gente estuda o perfil do cliente, a gente percebe que o cliente ele tem uma parcela que ele pode pagar de R$ 500, por exemplo. Ah, no plano que ele quer só tem grupo novo, a gente vai colocar aquele cliente num grupo novo, né? Que é um grupo sim, iniciando, que é um grupo que ainda está formando. Assim, a diretoria da empresa decidiu abrir aquele grupo e os vendedores começam a vender, um compra, outro compra, outro compra. Quando você vê, pronto, formou o grupo. Isso é um grupo novo, que a gente chama. Mas existe uma outra modalidade que eu sei que você vende bastante para os seus clientes. E eu gostaria que você explicasse um pouco, que você falasse um pouco da vantagem do grupo de furo. Algumas pessoas chamam de grupo de furo, outras pessoas chamam de grupo em andamento, mas é a mesma coisa no é a final das mesma contas. coisa. Então explica um pouquinho, Pri, Explico. qual que é a vantagem que a pessoa que você coloca no grupamento vai ter de cara, assim? O que vai acontecer? Então, eu já tenho até isso na minha rotina. Toda segunda-feira eu apresento para os meus clientes os grupos, né, que liberam vagas, porque o grupo de furo, a gente depende dos desistentes desse grupo para a gente conseguir incluir outra pessoa no lugar, né? Então, como que Uhum, acontece? Qual que é a maior vantagem? Primeiro, você vai estar automaticamente participando com menos pessoas, né? Então, quando uhum, você ingressa num grupo que já está rodando, então nós já tivemos contemplações naquele período que esse grupo já rodou, né? Te uhum. deixando numa condição de uma chance maior, tanto no sorteio quanto no lance. E a Porque concorre com tendência, menos, né? É isso? isso, concorre com menos Uhum, pessoas. E a tendência uhum, desses lances é que eles estejam com um percentual menor, né? Porque inicialmente, uhum. quando o grupo começa, a gente elimina os mais apressados e os que têm mais aporte financeiro. Então, seriam os lances maiores no início desses grupos, né? Geralmente a Uhum. média é essa, que inicialmente comece com uma régua um pouquinho maior, e a tendência é que vai caindo esses lances a cada mês, né, que as assembleias vão acontecendo. Então, a Uhum. maior vantagem que eu identifico já na saída, né, no start ali, é a quantidade de participantes. Ontem mesmo, Uhum. Ju, eu fechei uma cota com um cliente que eu tinha apresentado na segunda, que isso já é rotina, para quem já é meu cliente já sabe, né? Quem participa do meu grupo também. Então, eu apresentei uma possibilidade. Ele tinha me procurado no final de semana, dizendo que ele precisava de um crédito de 30 mil, que ele é Uber, né? Que ele precisou se atualizar devido à pandemia, né? Precisou de uma renda extra, mas que ele tinha um recurso muito pequeno ainda, que ele tinha consciência disso, mas que ele não queria financiar, né? Que ele chegou a Uhum. fazer simulações, ficou muito alto, e ele não queria, mesmo que ele viesse a levar alguns meses para que essa contemplação acontecesse, né? Ou que vai acontecer no caso, né? Não teria problema, desde que eu apresentasse para ele números, né? Então, o que eu fiz para ele? Na modalidade de lance, pessoal, nós temos uma possibilidade que é o lance livre, tá? O lance livre, ele acontece de uma forma como se fosse um leilão. Então, sempre os maiores percentuais ofertados naquela assembleia é que vão ser contemplados mediante o saldo em caixa. Então, nesse grupo em específico, o que eu fiz para ele?
Nos lances livres, a gente tem a possibilidade de utilizar até 30% da própria carta para potencializar esse lance. Então, isso que é o mais, assim, encantador, eu diria, né, no sistema do consórcio, é que não necessariamente você tenha que apenas possuir aquele recurso próprio, que no caso dele, é um recurso pequeno. Para 30 mil, ele tem 5 mil na mão dele. Então, o que eu Uhum. fiz? A gente trabalhou com um crédito maior, de 49 mil, né? Vamos ofertar 30% embutido e os 5 mil que ele tem, né, de recursos aí Uhum. para aportar esse lance. Então, nessa estimativa, a gente fechou o cálculo da última assembleia que rodou o mês passado. Então, o bacana de um grupo em andamento é que a gente tem uma estimativa de lances anteriores. Então, a gente, né, Uhum. como orientadores, e a gente vai indicar qual será o caminho mais fácil para eles, né? Então, Uhum. nesse caso, eu apresentei para ele essa possibilidade, ele gostou, ele viu que realmente Uhum. com as estatísticas desse grupo, ele realmente tem chance, e pode ser que ele seja presenteado também com o sorteio, né? Então, nós Uhum. temos as duas Então, possibilidades. então deixa eu entender, Pri, o que que você fez? Você atendeu um cliente, né, com um perfil de lance, mas com um lance sem o potencial de contemplação a curto prazo, né? O lance Uhum, dele, ele ia ficar tentando, patinando ali, e ia levar de repente um ano para contemplar com aquele lance. Não sei, a gente não tem como. Isso é uma outra coisa importante assim de falar, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer nas assembleias, né? A gente tem uma sim. experiência, a gente tem uma noção do que acontece no mercado, porque então, imagina quantos grupos eu vi formar, quantos grupos você viu formar durante todos esses anos, né? Mas ao certo, se vai contemplar com 10%, com 20%, não tem como a gente saber exatamente. Então, assim, Uhum. aquela pessoa, pelo histórico anterior, né, que você está dizendo que você estudou o grupo, você entrou lá, você estudou Isso, o grupo e você percebeu que era pouco. Aí você deu uma opção de ele usar um percentual da própria carta para potencializar o lance. exatamente. É isso que você fez. Você juntou a força do que ele tinha com o da carta da própria carta, né, que chama embutido, e fez um lance de sucesso. E fiz um lance composto para ele, né? Então, para que fique mais Hum, claro para quem não entende, né? Então, o que que eu fiz? Eu usei um crédito maior, utilizei uma parte da carta para esse lance, mais os 5 mil que ele tem. uhum, No cálculo, na simulação, vai liberar 33 mil para ele. Ele precisa de 30. Então, qual que foi a condição assim especial que eu coloquei para ele? É que essa diferença ele pode estar usando até mesmo para transferência do Detran, né? A gente consegue usar uhum, até 10% para documentação e também para o uhum, seguro do carro, né? Então eu já coloquei para ele todos os gastos que ele vai ter dentro de um crédito só. Então, e eu achei que bacana, legal. assim, que como ele não conhece, ele foi uma indicação de um outro cliente, né? Então, ele falou, Pri, eu preciso de uma segurança, eu preciso de alguém para me orientar, porque eu realmente não conheço. Eu sei que o meu amigo já faz consórcio com você há muito tempo. Então, o que que Uhum, eu coloquei para ele? O medo, gente, ele sempre vai existir, né? Tudo que a verdade. gente vai fazer que envolve dinheiro, ainda mais agora em pandemia, em que a gente está tendo que fazer muito cálculo, né? Fazer muita economia também. Então, eu coloquei para ele o seguinte: se caso acontecer da gente não contemplar, se de repente acabar acontecendo de aumentar o percentual, ou de repente a gente pegar uma reserva, juntos nós vamos estudar como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos trabalhar no próximo mês. Porque é esse o nosso trabalho, né? De ajudar, de Uhum, orientar. Então ele colocou para mim, não, Pri, tranquilo, eu gostei da parcela, vai ficar confortável, acredito que em questão de valor final eu fiz os cálculos, vai dar muita diferença se eu fosse financiar. Então uhum, ele achou a simulação fez sentido para a vida dele, porque ele uhum, comentou, porque ele já veio pronto, né? Ele já veio com essa simulação de financiamento. Então, uhum. as pessoas elas costumam assim generalizar o consórcio como algo que demora, mas é porque é uma falta de conhecimento.
né? E E é por falta de isso que, instrução também da pessoa que está orientando, né? com Porque certeza. muitas vezes o cliente, eu percebo muito isso, assim, durante a minha carreira toda, eu percebo que o sucesso do cliente, ele diz respeito muito ao que eu entendo que ele precisa e ao que eu entendo que pode fazer sentido para as finanças dele, né, para o momento dele. Então tem muito isso da gente sacar, né? Ó, isso dá muito certo para esse cliente. Não, de repente um lance embutido não é uma opção para esse outro cliente. O potencial de lance dele é top, ele consegue contemplar desde o começo só com o recurso dele, né? Sim. Acontece isso, você perceber, agora você percebe, poxa, esse cliente aqui, cálculos, cálculos, o consórcio está muito interligado a o quanto você faz estratégias financeiras para conseguir Uhum. aquilo. Pri, eu queria fazer uma pergunta, assim, só para ficar claro essa questão do lance que você juntou, né? Aí você Aham. disse que você pegou uma carta maior para sobrar ali uns 33 mil reais, né? Que é o que ele Sim. precisa para comprar o veículo. Mas e esse valor que você está usando da carta, o que que ele acontece? Explica para gente Então, essa diferença. inicialmente, como é um grupo em andamento, esse grupo está em 48 meses hoje, tá? Então, com Uhum, esse lance que a gente está usando da carta, eu vou estar diminuindo o prazo dele. Então, o prazo dele de 48 meses vai ficar em 33 meses, porque como ele não vai usar esse saldo, a gente só está, né, colocando ele na emprestando. condição de somar, né? Então, a gente precisa tirar ele do saldo devedor. Então, a parte que é embutido, a gente quita em parcelas. Porque o lance, Ju, o lance nada mais é que uma antecipação de parcelas, entendeu? Então, o que é o Uhum, recurso próprio dele, a gente consegue diluir, então a gente consegue diminuir esse valor da parcela dele, e o que a gente está usando embutido, a gente diminui o prazo. Então, dessa uhum, forma, fica muito bacana a questão de prazo também, porque ele vai ficar aí com menos de 3 anos para quitar esse carro, né? E como ele uhum, trabalha como Uber, eu até comentei com ele que ele pode pagar esse carro em um ano e meio, se ele for adiantando parcelas, né? Se a gente uhum. considerar, de repente, que ele tenha um lucro aí de R$ 500 por semana, que hoje é o valor que um Uber paga como aluguel desse carro, né? Se a gente considerar isso por semana, então ele consegue adiantar essas parcelas e vai quitar muito antes do que ele imagina, de repente até programar a próxima troca com uma parcela menor. Então o consórcio Sim. ele dá essa condição de a gente abrir o leque de opções, né? E nós, como vendedores, a gente vai estar aí no comprometimento de estudar a melhor forma de ajudar esse cliente, né? Com certeza, uma boa consultoria muda o destino do cliente nesse sentido de contemplação. Se a pessoa faz pensando só em esperar por sorteio, que tem também muitos clientes, né, que pensam só em aguardar pelo sorteio mesmo. Então, se você, né, pode ser é uma compra mais tranquila, porque vai pagando, concorre, paga o boleto, concorre, paga o boleto, concorre, é mais simples. Mas se você precisa de algo mais estratégico, é bom pegar um bom profissional, que isso faz muita diferença no fim das contas. Uma pessoa preparada, né? Aí, assim, Pri, você Perfeito. falou, o nosso objetivo hoje é falar sobre as modalidades de lance. Então, por enquanto, assim, né, nosso bate-papo aqui bem, né, descontraído, né, nada muito pretensioso, mas assim, a gente já falou sobre sorteio, que é sorte mesmo, né? A gente falou sobre lance livre, né? Você falou que o teu cliente usou, né, um percentual de recurso próprio, um percentual de lance embutido para ofertar um lance livre. Então, a gente já Uhum. entendeu que existem essas duas formas de contemplação. Em uma das administradoras, a gente não vai ficar falando, isso pode nessa, isso pode na outra, para não ficar uma coisa esquisita assim, né? Para ser ético, na real, né? Então, o que que a gente vai falar? A gente vai falar meio que a vantagem do produto que a gente vende hoje, dos produtos que a gente vende hoje. Daí, quem se interessar, procura que a gente vê o que se encaixa melhor, tá? Para não Com ficar uma certeza. coisa de falar do nome de empresa e tudo mais. Não é a intenção nesse momento. A intenção é realmente esclarecer sobre lã. Aí existe uma outra possibilidade, que é assim, ó, a pessoa não tem dinheiro, ela não tem, né? Ela não tem nem esses 5 mil que teu cliente tinha. O que que a gente pode fazer por essa pessoa?
que ela não gostaria de ficar só esperando pelo sorteio, ela tem vontade de ser contemplada antes, né? Mas ela tem R$ 0, além da parcela, né? O que a gente faz por essa pessoa, Pri? O que dá para fazer? Olha, como você mesmo disse, né, nós temos uma administradora que permite, né, que você utilize esse embutido que eu comentei para somar no lance, existe o mesmo percentual que você pode ofertar fixo. Então, para você que não tem nenhum recurso, né, que de repente fica só pensando, poxa, eu só posso pagar a parcela, eu não tenho outra possibilidade, eu não tenho como guardar mais dinheiro além da parcela, tá muito apertado o meu orçamento, né, que a gente acaba voltando até a última live, né, Ju, que a gente deu algumas dicas aí. Então, assim, Uhum. existe o lance fixo. O lance fixo nada mais é que o lance da carta. Então, Uhum. é É para fixo pessoa que no não tem crédito. dinheiro. Então, esse é uma possibilidade que esse cliente tem de antecipar essa contemplação pela modalidade do fixo. O fixo, existem as regras para cada segmento, né? Nós temos motos, serviços, temos carros, temos imóveis, né? Temos a parte de eletro. Então, para cada segmento, o fixo trabalha de uma forma diferente, tá? Mas Uhum. para automóveis, que é o que a gente está conversando hoje, que foi o exemplo que eu usei, né, no lance livre. Então, para automóveis, é um lance de 25%. Então, na Uhum. contemplação, né, ele se torna um segundo sorteio, porque como várias pessoas podem ofertar esse lance, o critério de desempate vai ser pela pedra mais próxima do sorteio daquele mês. Então, já Uhum. aconteceu, Ju, de clientes, né, participarem dessa modalidade e, paralelamente, conseguirem guardar um valor a mais. Entendeu? Porque tudo é uma questão de realidade. Quando ele iniciou o consórcio, ele não tinha nenhuma outra condição. E conforme Uhum. foi acontecendo, ele ofertou o fixo e acabou pagando esse fixo. Entendeu? Então, porque o fixo nada mais é que o lance da carta. Né? Então, a gente tira do crédito esse saldo. Se for uma carta Uhum. de 20 mil, por exemplo, né? A gente oferta ali os 25%, tiramos os 25% dos 20 mil, libera o restante para uso da compra do carro, né? E pode diluir parcelas, né, no pós-contemplação. Se a pessoa tiver esses 25%, que nada impede, né? Ele pode pagar esses 25% também e pegar o crédito cheio. Então é Ou bem seja, bacana, porque a gente consegue atender os dois pontos, né? Para quem consegue se organizar e guardar um valor X e para quem não consegue. Então, ou você pode tirar do crédito, ou você pode pagar aquele lance e ficar com o crédito integral. então, se a pessoa tem vontade de contemplar mais rápido, mas ela não tem nenhum recurso próprio, né? A gente chama de recurso próprio no consórcio isso. A administradora, ela facilita o lance, proporcionando que aquela pessoa concorra num sorteio só entre aqueles que fizerem aquela mesma oferta. É isso, né? Exatamente. Resumidamente, é isso que acontece. Então, para quem começa, para não ficar naquela pressão, ai, vai demorar, porque é só sorteio que eu vou participar, né? Não, não vou fazer, é só sorteio, vou depender de sorte. Gente, tem duas chances no mês. Então, você já dobra a sua chance no sorteio pelo crédito cheio e no lance fixo com um crédito 25% menor, ou dependendo do segmento, é um percentual menor, né? Então, é muito Uhum, bacana porque começa a abrir os horizontes, né? Então, as pessoas que uhum. acham que só depende de sorteio, não, pessoal. Já se foi o tempo em que a gente só dependia de sorteio, né? Lá atrás, quando Sim. começou o consórcio, né? Já faz muitos anos isso. Então, hoje, com orientação, nós, como consultores e especialistas, né? Nós vamos com Uhum. certeza entender a sua necessidade, entender a sua condição, o recurso que você possui e te apresentar, com certeza, a melhor forma de você comprar o seu bem ou utilizar, né? Porque nós temos serviços aí que é passível de utilização para pequenas reformas,
né? Entre outras opções, né? Sim, isso mesmo. Então, Pri, vamos recapitular aqui o que a gente para a pessoa que está assistindo aí não se perder, né? Então, sorteio, que daí realmente uma pessoa todos os meses é contemplada, depende da sorte, né? Não tem como a gente prever exatamente quanto tempo vai levar. O que a gente garante é que dentro do prazo do grupo todos contemplam. Tem gente também que tem essa ilusão de achar, mas nunca vou contemplar. Não, não existe isso. Em algum momento você vai contemplar Não, dentro e tem um do detalhe prazo. também, Ju, porque como a gente depende do saldo em caixa, muitos dos grupos nem chegam até o final, né? A gente finaliza Sim, antes, porque se existe mais saldo naquele mês, eles vão contemplar mais pessoas. Então, automaticamente, aquela regra daquele grupo, que é um sorteio, 4 lances, né? Então, depende de cada grupo, mas uhum, só exemplificando, né? Se houver uhum, saldo, vai chamar 5, 6, 7, 8. Então, com isso, vai enxugando aquele grupo e também otimizando ali e potencializando a chance de sorteio para o próximo mês. Né? Então, é uhum. muito bacana, pessoal. Para quem tem dúvidas, podem chamar a gente no privado. Nós estamos à disposição. Realmente é uma forma muito econômica de comprar, né? E para quem não tem a disciplina de guardar dinheiro, é uma forma de poupar também, né? Pagar como Sim. poupança, retirar esse valor corrigido lá no final do plano, para você usar para o que você quiser, para tua família, para tua empresa, né? Seja para Uma uma viagem, compra ou para né? uma viagem, Para uma cirurgia exatamente. Então, plástica, tem muita coisa que dá para fazer, né? E quando a exatamente. gente começa, e quando a gente tira da cabeça essa coisa de que vai demorar, primeiro que aquilo que você fica pensando, o universo conspira a favor mesmo. Então, você fica pensando que vai demorar, já não é um bom pensamento, né? Já tem Com que pensar outra certeza. coisa, tem que pensar que se você vai esperar para o sorteio, com certeza vai acontecer logo, pensar positivo, e se você não tem uma condição de ofertar lance, né? Fazer uma estratégia de pegar uma carta dessa que possa usar um percentual dela mesmo para antecipar essa contemplação, né? Usar o Sim. lance fixo. Então, o nome é lance fixo, quando a gente usa um percentual fixo, né? Um sorteio só entre aqueles é lance fixo. Daí, lance livre. O lance livre tem que ficar um dos maiores. Normalmente, a pessoa que entra no consórcio e faz a opção do lance fixo também é aquela pessoa que não tem potencial suficiente para o livre, né? Que tem um Uhum. recurso menor do que está saindo no lance livre. Então, aquela pessoa Não, e também tudo pode isso antecipar. também nós conseguimos orientar, né, Ju? Porque como a gente faz Uhum. esse acompanhamento, esse é um dos maiores diferenciais da Movimento, né? A Movimento Corretores, a gente trabalha muito com a excelência em atendimento. Então, o que que engloba isso? É o acompanhamento mensal, a gente vai estar estudando aquele grupo, nós vamos estar Uhum. ali frente a frente com o cliente e também estudando estratégias de sucesso ali para aquele lance. Então, se o percentual, o valor que ele tem em mãos até o momento não fecha, né, fica muito distante do que está saindo no livre, nós partimos para o fixo. A partir do momento que a Isso. gente vê que aquele percentual cai, a gente muda, né, Para passa o para o lance lance livre. livre. Então é Uhum. esse o nosso papel, né, de orientar. Olha, fulano, esse mês saiu assim, mas vamos fazer o seguinte: você acha que você consegue aumentar esse capital em X meses, né? Porque daí, enquanto isso, a gente pode ir ofertando fixo, né? Então a gente coloca também Uhum. a condição de uma responsabilidade para o cliente, né? Porque é o sonho. Se Sim. ele colocar como prioridade, tudo que a gente faz, né, com amor, que a gente quer muito, a gente consegue fazer. Então é uma Sim. questão de propósito, né? Então, se o propósito é trocar de carro até final do ano, começa agora. Vai participando dos sorteios, vai O que economizando, não vai guardando pode. dinheiro. Mas assim, ó, Pri, isso é importante você ter falado, porque assim, ó, independente de existir uma estratégia de lance ou não, o que as pessoas não podem fazer é deixar para a última hora. O consórcio é uma Exato. coisa assim, porque por mais que você tenha um lance em potencial, pode ser que naquele mês ali contemple com um lance um pouco maior. Então, assim, não pode deixar quero o carro em dezembro, vou contratar em dezembro. Se você tem um lance bom, pelo menos em novembro, outubro, Uhum. sabe? Para a gente, né, ver como o grupo vai se comportar. Então,
tem que se planejar, né? É uma É o compra planejamento. inteligente, é uma compra que a gente sempre fala sobre isso, né? Inclusive, aí na empresa a gente sempre fala sobre a venda na emoção e a pessoa quando compra pela razão e pela emoção, né? E o consórcio, ele é um produto realmente mais pela razão. A pessoa ela vai muito pelos cálculos, muito para se abrir para economia, valorizar o dinheiro dela daqui, não é só daqui um mês, dois, três, né? Mas valorizar o dinheiro dela a médio e longo prazo, né? Uhum. Normalmente, quando você faz um financiamento, por exemplo, de um imóvel, o imóvel, gente, no consórcio, a pessoa pode utilizar o FGTS dela como lance. Isso é uma baita de uma vantagem, porque às vezes você não tem nenhum recurso em dinheiro, mas você tem um valor, né, na tua conta do FGTS. E se você percebe que eu tenho, além desse valor do FGTS lá, né, da minha conta do FGTS, eu tenho mais 10 mil em dinheiro e eu gostaria de usar mais um lance embutido. A pessoa pode fazer esse mix, essa soma dessas três formas de recurso. Com Então, certeza. Até, existem Ju, eu muitos. vou voltar aqui um pouquinho. Por quê? É, O que teve aconteceu? uma pergunta que eu achei bem interessante. É possível acompanhar em tempo real os sorteios? Como funciona a Assembleia? Então, assim, Hum, em tempo real ainda está nas administradoras ainda não existe, tá? Mas é possível acompanhar o resultado das assembleias, tá? Principalmente agora, digitalmente, porque em uma das administradoras é permitido participar pessoalmente, mas devido à pandemia, né, tem sido gravado, né, é possível solicitar as gravações, mas em tempo real não. Porém, você tem uma facilidade fantástica, tanto em uma administradora quanto em outra, que você tem o aplicativo, então você tem todo o seu acesso digital, né? A tecnologia ela vem para otimizar isso e para facilitar a nossa vida também, né? Antes a gente acabava esquecendo de pagar um boleto, tinha que ligar, tinha que fazer todo aquele, né, aquela loucura de ficar 15 minutos, 20, meia hora para pegar um boleto. Então agora não, agora você tem essa autonomia de cuidado que é seu, né? A administradora cuida do seu dinheiro e você cuida, né, do que está acontecendo. Então, ali você tem acesso a boletos, a resultados de assembleia, podem ofertar lance, podem simular lances também, né? Além da nossa ajuda, vocês têm esse acesso, né, total, E, 100% do grupo de vocês. e Pri, quando você falou agora em acessar, né, não poder participar ainda, né, ao vivo das assembleias, mas assim, ó, é muito seguro, porque o Com certeza. resultado do mês ali, ele vai ser extraído de uma combinação de números da Loteria Federal. Então, não Uhum. tem como, assim, ó, a mesma cota que vai contemplar na Servopa naquela semana, vai contemplar também na Magazine Luiza, entendeu? E vai contemplar lá na empresa do Joãozinho, da Mariazinha, vai contemplar em todas as outras empresas. Porque é uma regra, né? É, a Inclusive, composição, Ju, a composição da loteria de uma administradora para outra pode mudar, tá? Não é, pode ela não é mudar, regra não é geral. padrão. Ela pode ser, mas Hum, a extração é o mesmo número, porém a composição tem administradoras que pegam a pedra mais próxima da última centena, né? Tem algumas que fazem a composição dos 5 números, pegam a última dezena, colocam lá na frente e vão tirando as centenas. Então a Isso, eu questão, conhecia nesse formato. Era isso, nesse então formato ela que eu pode mudar. conhecia. Ela pode Ah, mudar, mas mas isso a está loteria, pré-estabelecido no contrato também. Isso já está pré-estabelecido no isso, contrato. pré-estabelecido, com certeza. Então, então você pode Então pegar o muda, resultado até da porque eu loteria. estudo, a gente estuda muito as administradoras, né, da concorrência, né? E é bacana porque a Uhum, gente aprende isso, né? É muito interessante para nós vendedores também estudar, né, quem está caminhando aí no mercado, uhum, né, com na nossa certeza. concorrência. Então, é bem bacana que isso eu achei interessante, porque eu achava também que Que era, era né, uma padrão. régua, né? Então, Uhum, mas sim, é tirado de uma mesma extração, então a extração ela é sim geral, né, daquela uhum. data. E a questão pela loteria ela pode variar, tá?
Então, a questão de Ah, sorteio, entendi. ela pode Mas variar. Mas, de qualquer forma, a hora que a pessoa pega o contrato dela e ela aprende essa combinação, é só ela olhar o resultado da Loteria Federal, ela vai ver Com que não certeza. tem engano, que não tem como fazer chuncho, não tem Não. como priorizar uma Inclusive, eu acho que até é diretamente. regra, viu, Ju, que eles façam as filmagens, porque se o consorciado, né, solicitar as filmagens, as gravações, né, dessa assembleia, eles têm direito. Então, é Uhum. sempre muito, ele é muito, qual que é a palavra que eu posso usar? A gente segue Idôneo. uma regra, né? E é de total direito do consorciado, se ele quiser solicitar a gravação, ele tem todo o direito, né? Uhum, Então, uhum. a loteria seria isso. A gente comentou sobre o lance livre, lance fixo. Ah, Ju, eu acho muito interessante a gente comentar sobre os grupos especiais de uma das administradoras que a gente trabalha para imóvel. Hum, hum. Eu ia te perguntar, porque isso é uma novidade, assim, Isso. é muito recente, né? É. Porque normalmente, assim, ó, a pessoa que ela tem um recurso próprio alto, que ela não vai usar o lance da própria carta, o lance embutido, que é para potencializar, lembra que a gente falou lá no começo, em potencializar o lance? Normalmente essa pessoa ela se sente um pouco injustiçada, né? Porque, Uhum. poxa, né, eu tenho aqui 50%, mas o outro cara ali só tinha 20, mas pegou 30 da carta e acabou que ele tem 50 junto comigo. E isso, durante um tempo, foi um sentimento assim que vários clientes meus, né, comentavam, inclusive, mas tem como eu saber quem está ofertando lance da carta, quem está ofertando em recurso próprio? Não, não tinha como saber. Né? A pessoa, quando ela faz o lance, assim, a Pri falou no começo ali, né? Que é tipo um leilão, mas é um leilão sigiloso, essa é a diferença, né? É bem semelhante ao Uhum. leilão, realmente, mas é um leilão sigiloso na hora das ofertas de lance. Esses lances, eles só vão ser abertos na hora da assembleia. É que todo mundo vai saber. Você não pode mudar o seu lance mais. Você deu um lance de 50%, você não pode falar, não, agora eu vou dar 51% para comprar, para vencer aquele cara. Não. Né, fechou o horário ali de oferta lance, ninguém oferta mais. Na hora que abriu, são os maiores que contemplam e pronto, acabou. E os meus clientes, eles sempre questionaram isso. Poxa, Ju, você deveria ter um jeito de não concorrer, né, com esse que também que vai dar só 20% do bolso dele, os outros 30% ele está usando da carta. E aí, como que é essa nova regra, Pri, de uma das administradoras que a gente trabalha? Como que Então, é? assim, para mim, eu achei totalmente inovador. Eu acho assim que veio num momento em que os consorciados precisavam de uma opção assim, sabe? Porque Uhum, geralmente os consorciados que já vêm, né, de um período em que eles investem em imóveis, eu tenho muitos investidores, né? E quando eu apresentei essa possibilidade, Ju, eu acho que eu vendi assim umas 30 cotas brincando assim, sabe? Porque realmente é muito interessante. Então, qual que é o diferencial desse grupo em específico? É para imóveis, tá? Para quem não sabe, né, eu vou falar um pouquinho sobre o imóvel. Você pode usar o crédito para reforma, para compra, para construção. Se você quiser usar para os dois, também pode usar para comprar o terreno e construir com o mesmo crédito. Pode comprar vários imóveis com o mesmo crédito ou juntar várias cartas para comprar um mesmo imóvel. Então é bem bacana pelas possibilidades que se abre, né? No caso do crédito contemplado. Então, a questão desse grupo em específico, peraí, gente, que minha cachorrinha está aqui. Calma, vai lá. Olha querendo uma aqui. atenção. Ai, Olha que que fofinha! descabelada. Ela é filhote? Ela é É nada, filhote? tem 3 aninhos. Então Ai, vamos que fofo! voltar. Uhum. Voltamos. Então, quanto a esse grupo em específico, a gente tem o primeiro ponto que é muito interessante, e até para quem está pesquisando, né, consórcios para investir, o primeiro ponto que você deve sempre levar em consideração: quantidade de participantes nesse grupo. Esse é o primeiro ponto, gente, que vocês precisam colocar na balança, porque você trabalhar com 3.000 pessoas ou com 900,
qual é a diferença e a chance que você teria em um e em outro, né? Então, sempre leve em consideração a quantidade de participantes. Esse grupo em especial, que já é o terceiro que a gente lança nesse formato, esse grupo ele lançou com 960 participantes, então é abaixo de 1.000 pessoas, já é um ponto muito positivo para quem pesquisar, né, na concorrência, em outras administradoras, vai ver que realmente é um diferencial, né? A taxa de administração ela é basicamente na régua do mercado, né? Que a maioria pode variar de 20% a 27%, então depende do grupo, né? Uhum. A questão de lances, aí que vem o diferencial. Os lances desse grupo, a gente separa em subgrupos, em 3. Então, para quem oferta só recursos próprios, vai participar em um subgrupo. Para quem oferta embutido com o recurso que a gente comentou do lance livre ali, convencional, que a gente considera convencional, porque ele serve para como uma régua para a maioria das administradoras, né? Vai participar de um segundo subgrupo. E para quem oferta só do crédito, que é o fixo, vai participar do terceiro. Então, dessa forma, o que acontece? Automaticamente, a sua concorrência fica mais leal, né? Porque você sabe que você vai estar concorrendo só com as pessoas, né, que vão estar utilizando recursos próprios. Para quem está ofertando com embutido e para quem está ofertando fixo. Então, você vai estar num subgrupo com menos pessoas. Então, eu achei muito legal, achei inovador, porque é para quem, no convencional, que a gente considera ali, né, que são os lances livres ali, a gente sabe que fica realmente desleal, né? Para quem oferta, como você mesmo comentou, né, Ju? 20.000 e o outro tem os 20.000, mas vai usar 30 da carta também, claro que esse lance dele vai ser muito mais, né, alto do que ele que está ofertando os 20. Então é muito bacana. Para quem tiver interesse, nós estamos com vagas, né? Nós temos créditos de 180 a 600 mil e de 80 até 260. Então são duas classes de grupos, né? E que nós estamos aí com as últimas vagas. Nós tivemos alguns desistentes do ano passado para cá, e essas cotas foram liberadas para comercialização. Então, para quem está pensando em sair do aluguel, para quem quer reformar a casa, para quem quer programar aí o aumento de patrimônio, investir em imóveis, garantir a aposentadoria imobiliária, essa é a hora, gente. Eu e a Ju estamos aqui, né, para atender vocês e tirar todas as dúvidas também. E que legal, Pri. A gente estava comentando, né, que isso é uma prática inovadora no mercado, né? A Servopa, ela saiu na frente com uma ideia genial de qualificar, né, os lances, né? Aqui vai ser só os lances de recurso próprio, aqui vai ser a junção dos lances, aqui vai ser o lance fixo, vai ser o sorteio, e ficou mais democrático, né? Eu achei muito interessante. Eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha esse formato. Você conhece? Não, também não conheço, Ju. Tanto é que é por isso que eu comentei a questão de ser inovador, né? A Servopa, além de ter já o prestígio, né, nacional aí, eu acredito que foi muito bem estudado essa forma, até mesmo pelas objeções dos próprios clientes, né? Porque é automático que a gente escute os nossos clientes, né? E quem passa isso para diretoria e supervisão somos nós vendedores, a gente coloca para eles a insatisfação, né? Então eu achei muito legal que foi reformulado, né? Às vezes demora até um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. Eu acredito que está ajudando muita gente essa modalidade, esse formato de grupo, e está tendo muito sucesso, tanto é que já é o terceiro grupo, né, que eles lançam nesse formato. Então, eu só tenho a dizer, pessoal, que quem não fez vale ainda, a pena. aqui está a possibilidade. Sim, com certeza.
Então, Pri, ó, dentro do que a gente vive, né, do que a gente vivencia de lance no dia a dia, é basicamente isso, né? Uhum. Existe, então, aqui a gente conseguiu entender. Ah, tem uma outra coisa que a gente não falou, que eu acabei de lembrar aqui. A gente falou do FGTS, né, que a pessoa pode Sim, usar para ofertar em cartas de imóvel. Mas se a pessoa faz uma carta de automóvel ou de moto, ela pode ofertar um automotor também. Ela pode pode. ofertar um automóvel e ela pode ofertar uma moto também, num consórcio de moto. Então, tem essa possibilidade. Se quer trocar de Tem. carro, que nem você falou do teu cliente que é Uber, né? E essa Uhum. galera que trabalha nesse ramo, assim, quem trabalha vendendo coisas, o próprio Uber, a gente também que é vendedora, né, que tem que ficar fazendo Uhum. visita, né, que não pode ficar sem carro, que prejudica muito a rotina ficar sem carro, existe a possibilidade de você ofertar o seu próprio carro como lance. Você só vai Exatamente. entregar ele quando o teu lance ficar um dos vencedores. Ou seja, se você faz uma oferta na Assembleia desse mês de abril, no mês de abril o teu lance não ficou vencedor, na Assembleia do mês de maio a gente faz a oferta de volta. Você continua com o seu carro normalmente, não muda nada na sua rotina. Quando chegar na Assembleia de maio, fazemos a oferta. Na Assembleia de maio, contemplou, pronto, você entrega teu carro, em 2 dias você resolve todo o trâmite de escolher outro, e em 2 dias está com teu carro novo, 2 dias, 3 dias, dependendo também do teu tempo, né, de busca, de procura no mercado e tudo mais. Então, é uma outra possibilidade. Então, ó, a gente conseguiu, numa conversa aqui de 40 minutos, falar de quantas possibilidades de lance: moto, carro, FGTS, recurso próprio, e até para aquele que não tem nada de recurso próprio, o lance fixo. Então, Exato. aqui a gente vê a quebra de várias objeções de consórcio demora, né? Uhum. Até para o cara que não tem dinheiro, até para o cara que não tem nada, ainda assim ele tem uma chance de concorrer através do lance fixo usando. Resumindo, não tem desculpa, né, Ju? O consórcio sempre vai ser a melhor opção depois de pagar à vista, né? Porque o pagar à vista também tem, né, as suas dúvidas ali, porque você vai estar descapitalizando. Então, o Sim, com consórcio ele te dá a certeza. chance também, né, de não descapitalizar, mesmo você tendo dinheiro. Tem uma Olha pergunta só, aqui pra gente, Ju. uhum. FGTS tem valor máximo para utilização para lance? Não tem máximo. Você pode usar o quanto você quiser. Se você quiser quitar a sua carta com o FGTS, você pode, inclusive. Pode Legal. usar cada, Até eu pode tenho usar. até uma experiência minha, né? Eu tinha um saldo de FGTS, eu antecipei ele, eu já tô com o meu imóvel, já fui contemplada, tudo. E como eu tinha esse saldo, o que eu fiz? Eu peguei 80% dele, então o FGTS paga 80% da minha parcela, eu pago só 20% aí no período aí de 12 meses, podendo até estender pelo saldo que eu tenho lá. Então é muito Olha que bacana, delícia. porque as possibilidades, pessoal, elas são infinitas. Então, a gente consegue, como especialista, apresentar para vocês tudo que vocês, né, almejam e o que é passível de ser feito e o que não, né? O que pode e o que não Uhum. pode. Esse é o nosso papel, né, em orientar e apresentar a melhor forma de vocês comprarem o bem de vocês. É isso mesmo. A pergunta dela era se tem máximo para utilizar, né, de lance. Não tem Uhum. máximo, não tem máximo. Você pode ofertar. Assim, tem administradora que nem mínimo de lance tem. Né? Tem administradoras que tem 10%, 5%, 20%. A partir disso você pode ofertar. Mas eu e a Pri, a gente trabalha num modelo que tem tanto o lance de 1% até 100% você pode ofertar. Não tem, Exatamente. o mínimo é 1%, o máximo é a quitação, 100%. Então, não tem Uhum. mínimo nem máximo. Pode usar tudo aí que você tiver. Com Que mais, Pri, que a gente tem de relevante para falar sobre Olha, lance? nós falamos dos grupos, possibilidades. Então, assim, pelo título da nossa live, pessoal, quando a gente fala como contemplar mais rápido, essa é a função nossa como especialistas. Então, nós vamos entender o perfil de vocês, a condição de vocês, para poder apresentar. Mas é fato que um grupo em andamento, para você que quer, que tem uma certa pressa, entre aspas, né? Já tem um recurso que a gente consiga,
né, ter essa potencialização de lance para competir, com certeza o grupo em andamento será muito favorável para te ajudar aí na contemplação. Uhum. Então a gente viu sobre o grupo em andamento, né, que participa com um número menor de pessoas e dá para visualizar o histórico, grupo lance livre, lance fixo, junção de lance. É isso aí, eu acho que ficou bem completo, né? Dá para ofertar veículo, dá para ofertar moto, dá para ofertar FGTS, não tem mínimo. Para você fazer a compra depois é a coisa mais gostosa do mundo. Depois que Até resolve teve essa uma parte. pergunta aqui sobre cirurgia plástica, perguntando se faz cirurgia plástica. Nós trabalhamos sim, né, com o consórcio Magalu, ele tem esse segmento dos serviços, né? Que ele abre o leque de opções. E é muito interessante que eu fechei uma venda com uma cliente semana passada, que ela tem, né, a intenção de colocar silicone, fazer lipo. E quando eu comentei com ela sobre o lance fixo, Ju, ela achou fenomenal, ela não conhecia. Para ela, Uhum, o consórcio era só sorteio. Então, muitas uhum, pessoas é falta de conhecimento e orientação. Então, quando eu apresentei para ela que com apenas 15% dos 10 mil que ela fechou, ela consegue ter a chance de antecipar esse valor, ela achou fantástico, porque ela já tem esse valor guardado. Então, o que ela comentou uhum, comigo, Pri, então eu vou ter duas chances todos os meses. Eu falei, vai. E como o prazo que ela fechou é um prazo pequeno, ela fez em apenas 20 meses, então ela tem uma condição imensa aí de antecipar esse valor, ou até mesmo quitar o crédito dela em 20 meses e pegar o dinheiro e fazer a cirurgia dela. Então ela nunca vai perder uhum. dessa forma, né? E por falando em quitar, Pri, tem uma outra coisa que me veio à mente aqui agora. A pessoa, quando ela consegue pagar duas parcelas, né, a do mês e a última, pessoa que de repente tem, né, uma condição financeira que, um mês ou outro eu pago a do mês e pago lá, vou antecipando, de trás para frente, né? Essas parcelas que a pessoa vem antecipando também pode ser ofertada de lance. Ó. No final das contas, achamos mais uma forma de você dar Mais lance. uma forma. E Mais sabe o uma que é forma. interessante, Ju? Semana Hum, passada eu tive um cliente que contemplou, e como ele antecipou algumas parcelas, nem ele lembrava. Ele foi antecipando conforme o mês que deu e tal, e ele ofertou o lance, eu não sabia. Chegou o relatório para mim, liguei para ele: Oi, Márcia, e daí? Ofertou lance e tal. E daí ele comentou comigo: Pri, mas o valor que eu tenho que pagar é menor do que o valor que eu simulei. Eu acho que tá errado, você pode verificar para mim? Aí foi uhum. quando eu olhei o extrato dele e ele tinha antecipado 7 parcelas, né? No período que ele veio pagando, Daí ele já pagou entrou durante. automaticamente. Aí ele já quitou, claro, ele já tinha pago, porque o lance é a antecipação, né? Então, o Uhum. saldo que ele precisou pagar foi muito menor do que ele achou que realmente ele teria que pagar. Olha Então, foi só, bem bacana também. olha só, sobrou dinheiro no final das Sobrou contas. dinheiro, eu falei para ele, aí, ó, já dá para fazer um churrasco para comemorar o carro novo. E dá para chamar a vendedora também, que a gente fica feliz. Com certeza. Só que daí agora tem que ser por vídeo, né? Mas Ai, logo, por logo a gente quê? vai conseguir participar, né? Olha aqui, ó, a Miriam está perguntando também, num consórcio de serviços para uso da cirurgia plástica, preciso alienar algum bem? Responde para ela, Pri. Então, olha só. Como não tem como alienar os peitos, né, gente? Não tem como deixar em garantia, né? Então, nesse caso do silicone, Uhum. eles vão primeiramente analisar o seu cadastro e exigir um avalista, tá? Então, como a gente está trabalhando com serviços, isso serve também, né, na condição de uma viagem, né, que utilize esse crédito para um fim em que não exista um bem, certo? Seja para uso, né, de uma viagem ou cirurgia, seja uma formatura, né? Então, são várias possibilidades do crédito de serviço. Então, dessa forma, o que acontece? Eles exigem o aval, muitos clientes não gostam disso, né? Não gostam de envolver uma terceira pessoa, né? Por motivos pessoais Verdade. ou, né? Então, o que tem a condição de fazer? Tem uma moto quitada, tem um carro quitado, pode deixar como garantia, né? Para poder liberar o crédito.
O que não Daí não consegue, precisa do avalista, é isso? daí provavelmente não vai ser necessário. Depende muito da Uhum, renda, né? A renda uhum, ela é exigida ali 5 vezes o valor da parcela que paga, porque os serviços das parcelas são mínimas, são bem baixinhas mesmo, a partir de uhum. R$ 180, né? Você já Então, pode são botar o parcelas peitinho. baixas. Exatamente. Então, então é bem bacana porque é uma forma também de se planejar, né? Às vezes, principalmente as Pri, mulheres, né? A gente passa tanta coisa na frente dos sonhos da gente, às vezes cara, eu com queria muito falar sobre filhos, isso mesmo. Porque, né? olha, na semana passada e retrasada, a minha irmã acabou me indicando lá no Clube da Alice e tal, né? E muita mulher, eu entrei em contato com muita mulher interessada em cirurgia plástica. E, assim, sabe quando você vê que, conversando com elas, a felicidade de pensar que é uma parcela baixa e que tem a possibilidade de realizar algo, porque cara, se sentir mal com o corpo é uma coisa muito ruim. Eu já tive uma época bem gordinha que eu detestava meu corpo e é muito ruim você não estar bem com você mesmo. E, cara, as mulheres acabam desistindo mais que os homens nesse sentido, assim, sabe? De se deixar para depois de investir. Ah, é R$ 200 por mês, né? Acaba se deixando. Um cara paga para comprar uma moto, R$ 200 por mês. É. A mulher ela já procrastina mais quando é para si mesma, né? Acho que a mulher já tem esse coração de mãe de querer, né, dar para o filho fazer. E Não, não tem e motor de já fazer isso, aconteceu mas comigo, Ju, de acompanhar clientes que fazem o crédito para elas e na contemplação comprar para o filho, comprar para pois amiga, comprar então, para prima, para um pois familiar. Então, então, a mas mulher ela tem muito disso e é isso que eu trabalho muito com as mulheres do meu convívio, minhas clientes, futuras clientes também, as indicações, né? Gente, nós mulheres, a gente se desdobra, a gente faz tanta coisa por tanta gente, né? Não só a família, mas pelas pessoas à volta. A gente merece o carro que a gente quer, o carro dos verdade. sonhos da gente. A gente merece, se a tua vontade é ter um silicone, porque você passou a tua vida toda. Tem muitas mulheres que não têm nada, né? Que aquilo Sim. incomoda. Não é Ou só a quando também gordura. amamenta. Não, e às vezes quando amamenta também estica muito, e daí fica aquele Exato. peitinho murcho depois, né? Então a Então mulher, a eu pessoa se sente falo, muito gente, a mal. mulher, se você se permitir, você vai passar a sua vida em função de filhos, vai passar a sua vida em função de família. E você não pode esquecer de você, né? Então isso é muito importante. Eu coloco isso muito em reflexão para as minhas clientes, sabe? Por que que Sim, você não vai comprar o carro que você quer? Por que você acha que outra coisa é mais importante que o teu sonho de ter a sua BMW, de ter o seu Jeep Compass? Hoje eu fui atender uma cliente que o sonho dela é ter um Jeep. Eu falei assim, então nós vamos comprar esse Jeep, né? é isso Então, mesmo. assim, nós como mulheres vendedoras, nós também motivamos outras mulheres. Os homens Uhum. também. Eu tenho muitos investidores homens que conversam comigo como se eu fosse, assim, da família há muito tempo. Então, o bacana Uhum. do nosso trabalho é que a gente tem essa conexão, né? A gente faz Sim. amizades, a gente participa das alegrias e também das tristezas, né? Agora, em tempos E isso de de Covid, pandemia. Sim, sim. Pois é, mas isso então é uma coisa que quando você começou a falar em cirurgia,